Efésios capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23, diz assim a bendita palavra do nosso Deus. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, eis a tua palavra lida, que será pregada, que o Senhor nos faça ver, Senhor, a grandeza de quem tu és, do conhecimento que podemos ter do Senhor e do poder que o Senhor operou em nós, a tua igreja, o teu povo, para nos salvar e nos conformar à imagem do teu Filho. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para essas coisas e termos as expectativas corretas acerca de nós mesmos e do nosso futuro, daquilo que nos aguarda e nos espera no céu com o teu Filho. Nós te rogamos no nome dele. Amém. Irmãos, é interessante a forma como as expectativas que nós temos moldam a nossa conduta. Nós almejamos alguma coisa, nós desejamos alguma coisa, e então nós trabalhamos por isso, lutamos por isso, nos esforçamos por isso. Ao olharmos para o futuro e esperarmos conquistar algo no futuro, isso molda a forma como viveremos no tempo presente, a forma como dedicaremos o nosso tempo, como dedicaremos os nossos esforços, como dedicaremos os nossos recursos e por aí vai. Mas expectativas não geram certezas. Ter expectativa de ganhar alguma coisa ou de conquistar alguma coisa no futuro não é a garantia de que nós conquistaremos, de que nós conseguiremos aquilo que desejamos. Expectativas podem ser atendidas, mas expectativas também podem ser frustradas. As expectativas só são atendidas de uma única maneira: quando nós conquistamos a coisa que desejamos e quando isso nos satisfaz. Quando ela é exatamente aquilo que nós esperávamos que ela fosse. Mas expectativas podem ser frustradas de duas maneiras. Primeiro, quando não conseguimos o que queremos. Quando nos esforçamos, quando trabalhamos, quando nos empenhamos e então simplesmente não conseguimos. Há momentos que até chegamos próximo daquilo que nós desejávamos. Há momentos que nós quase conseguimos, mas vemos as coisas fugirem das nossas mãos, como se a água escorresse entre os dedos. Nós não conseguimos pegar. Andou tão perto. E daí vem o ditado, né? Nadamos e morremos na praia. Não conseguimos. Parece que tudo foi em vão. A segunda forma, irmãos, de expectativas serem frustradas é quando nós até conseguimos aquilo que nós queremos. Nós olhamos para o futuro, nós trabalhamos, nós nos empenhamos e nós conquistamos aquilo que nós queremos. E então tomamos isso em nossas mãos, estamos com a coisa desejada em nossas mãos e os nossos olhos brilham, mas por um tempo apenas. Depois o brilho se vai. Porque aquilo não é tudo o que nós imaginávamos. Aquilo não nos satisfez, não nos tornou felizes e satisfeitos como nós imaginávamos que fôssemos satisfeitos. Isso acontece muito com as crianças.
Se você é pai, já foi pai ou conhece crianças, você sabe disso. Está lá o menino chorando, papai, quero um carrinho, quero um carrinho, quero um carrinho. Aí você sai de casa, né? Ou o pai sai de casa, vai na Cônego, compra o carrinho, volta para casa, entrega para o filho. Aí o filho olha, os olhos brilham, ele está alegre e por um segundo apenas, ele já está triste, se joga no chão e chora. Filho, o que foi? Por que você está chorando? Você não queria o carrinho? Queria, mas esse não faz barulho, mas esse não tem luzinha, mas esse não faz o barulho do que o amiguinho faz, do meu amiguinho na escola. Expectativas frustradas. Ele conseguiu o que queria, mas aquilo que ele conseguiu não era tudo que ele esperava. Irmãos, as expectativas que nós temos muitas vezes mostram as nossas limitações. Nós somos incapazes de traçarmos expectativas que nos garantam que o futuro nos dará o que queremos. Mas nós somos ainda mais limitados em determinarmos quais são as expectativas corretas. Aquilo que nós esperamos, as coisas pelas quais nós lutamos e que no final, quando nós as conquistarmos, nós temos a garantia de que nós seremos satisfeitos nelas. Nós somos incapazes de escolher as coisas devidamente. Quantas vezes nos frustramos, não porque não conseguimos aquilo pelo qual lutamos, mas porque conseguimos. E a luta se tornou uma luta vã, em certo sentido, porque não ficamos satisfeitos. Aquilo não nos completou, aquilo não encheu o vazio que havia em nós. Não preencheu a expectativa que nós tínhamos em relação à coisa desejada. É sobre isso, meus irmãos, que nós falaremos hoje. O texto que nós lemos nesse momento aqui em Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 23, traz as expectativas do apóstolo Paulo para a igreja em Éfeso. Aquilo que ele esperava para a vida desses irmãos. Se você lembrar do último sermão, do último domingo, você sabe que Paulo já agradeceu a Deus pela vida dessa igreja, nos versículos 15 e 16, que nós lemos também. Paulo agradece essa igreja, ou melhor dizendo, a Deus pela igreja, por três coisas. Primeiro, ele agradece pela salvação da igreja, que ele já falou dessa salvação, do versículo 3 até o versículo 14. Ele está grato a Deus, porque Deus salvou esses irmãos. E em segundo lugar, ele está grato também, de acordo com o versículo 15, pela fé dessa igreja. Eles têm uma fé viva, eles já cresceram na fé, eles já se desenvolveram na fé. Eles não apenas foram salvos, mas eles já estão amadurecendo. E a prova disso é a terceira razão do agradecimento de Paulo, ainda no versículo 15. Ele agradece pelo amor desses irmãos. A igreja ama. Os irmãos amam uns aos outros, eles convivem uns com os outros, eles estão amadurecendo. Paulo então agradece a Deus pela salvação dos irmãos e por aquilo que ele tem ouvido acerca da igreja. Que ele diz no versículo 15, pela fé dos irmãos e pelo amor dos irmãos. Basicamente, Paulo agradece por aquilo que Deus já fez, que foi salvar a igreja, e por aquilo que Deus está fazendo no meio da igreja. Naquele momento em que Paulo escreve a carta, pela fé dos irmãos e pelo amor da igreja. Agora imagine você e eu, se nós estivéssemos na igreja em Éfeso, uma igreja exatamente assim, com uma fé viva, onde os membros são crentes, onde as pessoas amam umas às outras. Imagine, se nós vivêssemos naquela igreja, talvez nós olhássemos para ela e disséssemos, já está tudo ótimo. Já está tudo ótimo, todo mundo aqui é salvo, todo mundo aqui já amadureceu na fé, todo mundo aqui já ama uns aos outros, nós já estamos numa igreja excelente. Nós agradeceríamos a Deus, como Paulo fez no versículo 15 e 16, provavelmente, glorificaríamos a Deus pela vida da igreja, mas talvez nós disséssemos, estamos satisfeitos, já atendeu as nossas expectativas para a igreja, nós esperávamos exatamente isso. Mas Paulo não faz isso, irmãos. Apesar de ser grato pela igreja, apesar de olhar para a igreja e agradecer a Deus por aquilo que a igreja já é, Paulo aqui está com expectativas maiores para a vida dessa igreja. Ele tem expectativas de que esses irmãos continuem crescendo. E ele vai ter duas expectativas basicamente nesse texto. Primeiro, que eles
cresçam no conhecimento do ser de Deus, de quem é Deus, e segundo, que eles cresçam no conhecimento do poder de Deus. E é assim que nós vamos dividir esse texto. Do versículo 17 ao 19, a expectativa de Paulo para que a igreja conheça Deus, e do versículo 20 até o versículo 23, a expectativa de Paulo para que a igreja conheça o poder de Deus. Essas duas coisas que nós veremos nesse texto. Veja então no versículo 17 que Paulo começa pedindo que Deus conceda à igreja espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Aqui, irmãos, nós precisamos entender as palavras que Paulo usa para entendermos aquilo que ele está dizendo. Espírito nesse texto não é o Espírito Santo, que Paulo falou um pouco antes, nos versículos anteriores. Espírito aqui tem o sentido da influência controladora de Deus, que é por meio do seu Espírito. Mas esse é o significado. A influência controladora de Deus. Deus influenciando a igreja. É isso que significa. Sabedoria nesse contexto significa capacidade de conhecer. E revelação significa fazer a vontade ou a verdade de Deus totalmente conhecida. Em resumo, o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu oro a Deus para que Deus influencie vocês, a igreja, para que vocês conheçam, para que vocês sejam capazes de conhecer. Conhecer o quê? Toda a verdade de Deus, no pleno conhecimento de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou orando para que vocês conheçam mais, para que vocês cresçam, para que vocês se desenvolvam, para que vocês sejam capacitados por Deus para conhecer a Deus plenamente, totalmente, a sua verdade, de uma maneira completa. A razão do pedido de Paulo, irmãos, aqui, é que ele quer que a igreja tenha um conhecimento íntimo e pessoal de Deus. Esse conhecimento que Paulo fala aqui não é conhecimento de fatos históricos. Paulo não quer que eles saibam, saibam que Deus criou o mundo, saibam que Deus enviou Cristo. Não é disso que Paulo está falando. Apesar de isso estar dentro do conhecimento de Deus, Paulo está falando aqui, irmãos, de um conhecimento pessoal, de um conhecimento íntimo, de estar próximo de Deus, de saber quem Ele é pessoalmente, de se relacionar com Ele. E como esse conhecimento, então, será possível? Como esses irmãos poderão alcançar esse conhecimento? Paulo, ele ora, no início do versículo 18, pedindo a Deus, ou afirmando aquilo que Deus fará por esses irmãos, para que eles tenham esse conhecimento. Paulo diz: iluminados os olhos do vosso coração, do coração de vocês. Essa ideia aqui, irmãos, essa afirmação, ela traz a ideia de Deus iluminar, de Deus capacitar também, de Deus abrir os olhos para que eles entendam, para que eles compreendam. Mas veja que Paulo não está pedindo algo que esses irmãos não tenham. Esses irmãos já são salvos, já é uma igreja, eles já conhecem a Cristo, eles já foram iluminados por Deus em dado momento. Mas Paulo pede a Deus que Deus continue iluminando, que a igreja continue sendo iluminada por Deus, para que a igreja conheça mais a Deus. Em seguida, irmãos, nos versículos 18 e 19, Paulo ele vai detalhar 3 áreas que ele deseja que a igreja cresça em conhecimento. Está aí nos versículos 18 e 19. A primeira, Paulo diz: para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Vocação aqui é chamado, é o chamado de Deus, a salvação de Deus, a obra de Deus de chamar pecadores que estão perdidos para que creiam em Cristo e então sejam salvos do seu estado de miséria, do seu estado de pecado. É isso que significa vocação. Paulo quer que essa igreja conheça a esperança da salvação, conheça mais. Em segundo lugar, Paulo diz para que saibam qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo já falou sobre herança no versículo 11, se você olhar um pouco antes. Ele já disse que a igreja é a herança de Deus, que os crentes são a herança de Deus em Cristo. E Paulo está dizendo para a igreja que vocês conheçam qual é a riqueza dessa herança, o quão valiosa é a igreja para Deus, o quão valiosa é a igreja para Cristo.
o quão valiosos são os crentes em Cristo para o Senhor Deus. É isso que Paulo está falando e desejando nessa segunda petição, ou nesse segundo detalhamento da sua oração. Em terceiro lugar, irmãos, Paulo diz para que saibam qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo está aqui focado no poder de Deus. E o restante do texto, que nós veremos já, do versículo 20 até o final, só vai falar do poder de Deus. Todo o restante da oração de Paulo será focado nessa área, no poder de Deus. Paulo está chamando a atenção aqui, irmãos, para o poder usado por Deus para salvar pecadores. Para salvar pecadores. Deus usa o seu poder para trazer pessoas à fé, para salvá-las. E Paulo deseja que a igreja entenda a grandeza desse poder. E o foco de Paulo aqui está exatamente na grandeza do poder, no tamanho do poder. Tanto é que ele repete palavras que dão essa entonação, que focam nisso. Veja, ele fala do poder sobre nós, os que cremos. Depois ele usa a palavra eficácia, que no grego aqui é uma palavra que significa energia. A energia de Deus. Depois ele fala da força de Deus. E depois do poder de novo. É como se Paulo estivesse repetindo. Vocês querem saber o tamanho do poder de Deus? Ele já é grande. Então multipliquem por 4. Ele usa 4 palavras aqui para se referir à grandeza do poder de Deus, para enfatizar o tamanho desse poder. Mas perceba algo importante aqui nessa oração de Paulo. Todas as coisas que Paulo pede para a igreja aqui, irmãos, essa igreja já tem em alguma medida. Todas as coisas. Paulo pede espírito de sabedoria e de revelação. Eles já tinham em alguma medida. Eles já tinham entendido algo de Deus. Eles já tinham compreendido a salvação. Eles já entendiam alguma coisa do seu relacionamento com Deus. Em segundo lugar, Paulo pede iluminação do Espírito Santo. Eles já foram iluminados. Eles já entenderam o Evangelho. Eles já entenderam o plano de salvação de Deus. Eles já entenderam alguma coisa. Deus já os iluminou. Esperança da salvação, eles já são salvos. Riqueza da herança nos santos, eles já são santos. Eles já são herança de Deus. Eles já são igreja de Deus. E o poder de Deus, que já os salvou, já faz parte da vida deles. Mas por que então, irmãos, Paulo está pedindo aqui por coisas que a igreja já tem? Por que é que ele está pedindo para a igreja ter o que ela já possui? O ponto aqui, irmãos, é que Paulo não está satisfeito que as pessoas tenham apenas um conhecimento mínimo e suficiente para serem salvos. Paulo não está satisfeito com isso. A expectativa dele é que os crentes cresçam no conhecimento de Deus, é que os crentes se desenvolvam, é que as pessoas se interessem para se desenvolverem na fé. E essa expectativa de Paulo já confronta a ideia que muitos têm de missões em nosso tempo. Vocês já perceberam que muitos que falam de pregar o Evangelho, eles estão interessados que as pessoas sejam salvas, e que está certo, está correto. Nós devemos ser gratos a Deus e lutar para que pessoas entendam o Evangelho e creiam em Cristo. Mas nós não podemos parar aí, irmãos. E muitos param aí. Muitos olham para a igreja e dizem: os irmãos já são salvos, não vamos mais nos preocupar com eles. Deixem eles na igreja, vamos cuidar dos perdidos. Essa não é a ideia de Paulo aqui. Essa não é a ideia de Deus para a igreja. Essa não é a ideia das Escrituras para a vida da igreja. Deus não quer que as pessoas sejam salvas e então permaneçam apenas sendo salvas. Não que isso seja pouca coisa, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas que isso é o começo de tudo. Isso é o começo da vida de conhecimento a Deus. Isso é o começo de uma caminhada, irmãos. Veja que Paulo, ele louva a Deus pela salvação dos Efésios, do versículo 3 ao 14, como nós vimos nos sermões anteriores. Ele louva a Deus. Ele escreve um texto de exaltação a Deus, dizendo que a salvação é para a glória de Deus, que Deus operou grande salvação na vida da igreja. Mas Paulo não para aí.
Paulo quer que essa igreja que foi salva cresça, se desenvolva, se aprofunde, tenha intimidade com Deus, se desenvolva no conhecimento pessoal do Senhor, no conhecimento pessoal desse Deus que salvou. A vida cristã, meus irmãos, vai além da nossa salvação. Ela é uma caminhada de conhecimento, de conhecer o Deus verdadeiro, de aprender mais sobre Ele, de estar mais próximo dEle, de viver para ter intimidade com Ele, relacionamento profundo com Ele. A expectativa de Paulo nos ensina qual é a atitude correta que nós devemos ter, sendo salvos, já sendo salvos. Nós devemos ter a expectativa, irmãos, de sempre conhecer mais e mais de Deus. E aqui nós precisamos ter o cuidado com algumas tentações que nos rondam quanto a essa questão. Nós podemos desenvolver uma vida de salvação por obras em relação a isso. Nós podemos desenvolver uma ideia de o que eu preciso fazer como mínimo para que eu seja salvo. E então começarmos a agir assim na vida cristã. Qual o mínimo que eu preciso fazer para conhecer a Deus e ser salvo? Qual o mínimo que eu preciso fazer para ser um bom crente? Qual o mínimo que eu preciso fazer para ter compromisso com a igreja? Qual o mínimo que eu preciso fazer? E aí você coloca o que você quiser. E muitas vezes nós queremos viver assim, olhando para o mínimo, sempre pensando no mínimo, o mínimo que precisamos fazer. Imagine um casamento. Imagine que o marido diga para a esposa: amor, lava a louça para mim. Ou o contrário, a esposa diz para o marido: amor, lava a louça para mim. E então o marido olha para ela e diga: amor, se eu não lavar, você vai se separar de mim? Não, claro que não. Eu vi essa ilustração esses dias, tem gente sorrindo, talvez tenham visto. Tá? E então a esposa diga, né? O marido diga: se eu não lavar, você vai se separar de mim? E ela diga: não vou me separar. E então ela faz outro pedido. Vai ali, Pablo, por favor. E então ela faz outro pedido, né? Ela vai e diz: amor, me ajuda a varrer a casa. E ele mais uma vez diz: olha, você vai se separar de mim se eu não lhe ajudar a limpar a casa? E ela diz: não. E ele responde: pois eu também não vou lavar. Imagine que esse casamento perdure assim, siga assim. Quanto tempo isso vai durar, irmãos? Quanto tempo isso vai durar? O outro tempo estou dizendo: tu vai se separar de mim se eu não fizer isso? Quanto tempo isso vai durar? Imagine pais e filhos. O filho dizendo para você: mamãe, a senhora vai deixar de ser minha mãe se eu não fizer isso? Não, pois eu não vou fazer. Muitas vezes nós agimos assim com Deus. Nós olhamos para Deus e dizemos: Senhor, eu vou perder minha salvação se eu deixar de fazer isso? E Deus diz: não, a salvação é pela graça. Você é salvo por Cristo, não pelo que você faz. E então você olha para Deus e diz: pois eu não vou fazer. Pois eu não vou viver assim. Pois eu não vou fazer o que o Senhor quer, porque eu já sou salvo mesmo. O Senhor vai continuar sendo meu pai, eu não vou deixar de ser seu filho, então eu vou viver como eu quero. Esse, irmãos, não é o espírito que nós estamos vendo aqui. O desejo de estar com alguém que amamos nos leva a desejar conhecê-lo, a ter intimidade, a servir, a estar a postos, a se relacionar com outra pessoa. E Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. O erro de alguns, até dentro da teologia reformada, é de se acomodarem, porque nós já temos, para a glória de Deus, a certeza da nossa salvação. Mas aí então olhamos e dizemos: eu já sou salvo, então acabou, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso me esforçar. É verdade, para ser salvo não. Nós não precisamos fazer nada para sermos salvos. Cristo fez tudo na cruz, tudo que era necessário. Mas nós temos um Deus que nos ama e nós nos relacionamos com Ele. Nós devemos conhecê-lo, desejar conhecê-lo. Também precisamos ter o cuidado, irmãos, de não acharmos que já fizemos muito e por isso precisamos ou devemos relaxar. Eu vou muito à igreja,
então eu posso deixar passar um tempo sem não ir. Ah, eu já faço muito isso, né? O irmão fulaninho lá na igreja, ele vai menos na igreja do que eu. Então eu não vou hoje, eu não vou essa semana, eu não vou nem a outra, que o pastor não vai nem ligar mesmo. Tem gente que vai menos, então ele liga para quem vai menos. Ele não vai se preocupar comigo, que vou mais. Né? E aí a gente começa a querer servir a Deus por comparação do que a gente já fez, mais ou menos. Irmãos, essa atitude baseada em quantidade do que devemos fazer ou deixar de fazer não é uma atitude correta. Se nós vivemos assim, nós ainda não entendemos como deve ser o nosso relacionamento com Deus. A salvação, irmãos, já é nossa. Nada pode tomar a nossa salvação. É isso que nós já estudamos no versículo 3 ao 14. Paulo fala do plano de Deus de salvar o seu povo, do plano de Deus de eleger o seu povo, de escolher o seu povo, de enviar o seu filho para morrer pelo seu povo. Então tudo que precisava ser feito para que eu e você fôssemos salvos já foi feito. Você não precisa ter medo de perder salvação. Você não precisa ter medo. Se você está em Cristo, você é salvo e seu lugar no céu está garantido para sempre, pelos séculos dos séculos ao lado de Cristo. Para sempre. Você não perderá isso. Isso não é mais uma questão que está em jogo. Isso é assunto encerrado. Cristo já comprou você, você já pertence a Ele, você já é filho de Deus adotado em Cristo e ninguém tirará você das mãos de Cristo. Por isso, meus irmãos, nós não podemos mais nos relacionar com Deus da perspectiva do medo, de ter medo de não ser salvo, de ter medo de não ser filho. Nós nos relacionamos com Deus porque o amamos, porque Ele já é nosso, porque nós somos dele. E é isso que deve mover a nossa vida. E é isso que deve nos fazer desejar conhecê-lo, conviver com Ele e nos relacionar com Ele e crescer no conhecimento do Senhor. Como então podemos conhecer a Deus? Através da sua palavra. Perceba que Paulo ora por conhecimento. Paulo pede à igreja, pede a Deus que a igreja conheça mais. E veja que ele pede por poder. E então no restante da oração ele faz o quê? Ele explica o que é esse poder. Para que os irmãos saibam. Ele está escrevendo uma carta. Para que a igreja saiba que poder é esse. Sabe como? Através da carta mesmo que temos. Através da palavra escrita. É assim que crescemos no conhecimento de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que a igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja é a embaixada do conhecimento de Deus sobre a terra. A igreja é o lugar onde o conhecimento de Deus é proclamado, é oferecido, é anunciado, para que os filhos de Deus aprendam, conheçam, se relacionem com esse Deus. É assim no culto, irmãos. O que é o culto? O culto é o relacionamento pactual de Deus com o seu povo. Quando cantamos, nos relacionamos com o Senhor, falamos com Ele, exaltamos a Ele. Quando oramos, falamos com Ele também e depois nos aquietamos como estamos, para que Ele fale conosco através de Sua palavra. O culto é um relacionamento entre Deus, o Deus Todo-Poderoso, e a sua noiva, a sua igreja, o seu povo, aqueles que foram salvos pelo sangue de Cristo. Isso é o culto, o relacionamento de Deus com o seu povo. E quando nós entendemos isso, e quando nós vemos a Bíblia nos mostrar que nós já somos salvos, quando nós vemos as Sagradas Escrituras nos mostramos que nós temos um Deus infinito, um Deus que jamais será totalmente conhecido até a eternidade, que nós conheceremos a Ele mais e mais e que esse conhecimento nunca será satisfeito, nós entendemos que nós temos o culto como um momento para nos relacionarmos com Ele, para aprendermos dEle, para ouvirmos Ele mesmo falar conosco, porque isso é o culto, irmãos. Isso é a proclamação da palavra de Deus. É isso que acreditamos. Que apesar de estar aqui um pecador como vocês, pregando, falando, se a Bíblia está sendo pregada e aplicada com fidelidade, é Deus que está falando com o seu povo. É Deus que está edificando a sua igreja. É Deus que está confrontando os pecados do seu povo. É Deus que está encorajando o seu povo. É Deus que está falando com a sua igreja. E tudo isso, irmãos, está focado em um relacionamento de proximidade.
de profundidade. Veja a ceia do Senhor, que nós iríamos celebrar hoje, mas com graça de Deus celebraremos no domingo que vem. O que é a ceia, irmãos? Senão uma imagem de intimidade, de ser chamado à mesa de Deus, de ceiar com Ele, comer na mesma mesa, na mesa que pertence a Ele. Por isso que o nome é ceia do Senhor, é a mesa dEle, é o alimento dEle, que Ele nos convida para partilhar conosco. Essa é a visão das Escrituras o tempo todo, de um povo que se relaciona com Deus, de um Deus que já é desse povo. Ele é nosso, nós somos dele, e agora vivemos um relacionamento de crescimento em intimidade. Não é assim nos nossos casamentos? A gente casa pensando que se conhece e descobre depois que não se conhecia. E a gente vai se conhecendo, os jovens que não casaram ainda saberão disso um dia. Tá? A gente casa pensando que se conhece e a gente vai crescendo. É assim com Deus, irmãos. A gente conhece a Deus, a gente é salvo por Deus, e a gente conhece desse amor, desse Deus, da sua pessoa, e a gente pensa que conhece, e quando nós nos aproximamos e conhecemos mais e aprendemos mais, a sensação é: eu ainda não o conhecia totalmente. Há mais por conhecê-lo, há mais por conhecê-lo, há mais por se relacionar com Ele. É essa perspectiva, irmãos, e essa expectativa que temos de ter como crentes, como igreja, a expectativa de conhecermos mais e mais o Senhor, não por medo, não por temor, não por medo da justiça de Deus, da sua condenação. Não, isso Cristo já nos tirou. Nós não temos mais a possibilidade de sermos condenados por Deus. Nós somos seus filhos, Ele nos ama, o céu nos aguarda. E nós amamos a Ele, e vivemos por Ele, e vivemos para Ele, e por isso o conhecemos, e por isso estamos no culto, e por isso estamos na EBD estudando a palavra de Deus. Não é temendo o que o irmão vai pensar porque eu faltei, não é temendo o que o pastor vai pensar porque eu faltei, não é temendo nem mesmo a Deus que Ele me puna, mas é desejando o Deus da nossa salvação. É querendo se encontrar com Ele, com a sua palavra, com o seu conhecimento, é querendo amá-lo. É isso que deve nos mover, irmãos. É esse desejo, é essa vontade de estar com Ele, com Deus que nos salvou em Cristo. Em segundo lugar, irmãos, a expectativa de Paulo é para que a igreja conheça o poder de Deus. A partir do versículo 19, Paulo cita o poder de Deus no 19, dizendo que quer que a igreja conheça a grandeza do poder de Deus. E então no restante do texto, ele vai falar desse poder de Deus em Cristo, dando exemplo da atuação desse poder na vida de Cristo. E ele diz no versículo 20, que esse poder é o mesmo poder que ressuscitou Cristo da morte. É esse mesmo poder, irmãos. O mesmo poder que ressuscitou Cristo da morte, que fez Cristo vencer a morte, que fez Cristo vencer esse mundo, vencer o aguilhão da serpente. O mesmo poder que fez de Cristo vitorioso sobre esse mundo é o mesmo poder que está sobre nós, sobre a igreja. É o poder que nos salva, é o poder que também nos ressuscitou, porque o nosso estado era um estado de morte. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos os homens vivem mortos em seus delitos e pecados. Se você não conhece a Cristo, se você não foi vivificado por Cristo, se você não conhece o Evangelho de Cristo, se Deus não é o seu maior desejo, a sua maior porção, se Cristo não é o seu Salvador, se você não olha para Cristo e diz: Ele me salvou, Ele morreu por mim, Ele derramou seu sangue por mim, a sua condição é de morto. É isso que Paulo diz em Efésios, capítulo 2, o versículo 1 ao 3. Olha o que ele diz sobre o estado do homem. Ele lhes deu vida, dizendo para a igreja: quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais andavam noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse é o estado, irmãos, de todos nós, mortos em nossos delitos, sem vida espiritual alguma, sem desejar Deus, desejando apenas as nossas vontades, o nosso deleite, o nosso prazer terreno, e fazendo de Deus apenas como nosso bastão para conseguirmos aquilo que queríamos. Era assim que vivíamos.
É assim que todos os homens vivem, usando Deus como uma desculpa apenas para amaciar a consciência e abafar a voz que diz o tempo todo que nós estamos errados sem Deus, que nós vivemos errados sem Deus. Esse é o estado. E esse estado é tão profundo, esse estado é tão terrível, essa morte é tão real, que para que nós sejamos salvos, Deus precisa usar o mesmo poder que usou para ressuscitar o seu filho. Para que eu e você fôssemos salvos desse estado, Deus usou em nós o mesmo poder que Ele usou para ressuscitar Cristo. E não apenas para ressuscitá-lo. Veja o que o texto nos diz ainda, que é o mesmo poder que deu a Cristo a posição de autoridade. É o mesmo poder que elevou Cristo aos céus. É o mesmo poder que colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. É o mesmo poder que colocou o nome de Cristo acima de todo nome. É o mesmo poder que colocou Cristo em posição de rei de todo o universo, à destra de Deus. É esse poder, irmãos. Esse poder que opera em nós. Esse poder que fez de Cristo o rei soberano sobre todas as coisas. É esse poder que opera na igreja, que operou em nossas vidas e continua operando em nossas vidas. E aqui, irmãos, é onde está a beleza de tudo isso. Quando Paulo diz que é esse Cristo poderoso, que reina sobre tudo, que reina sobre todos. Quando Paulo diz, e Deus o deu à igreja. E Deus o deu à igreja. Deus não deu um anjo pela igreja. Deus não deu um homem qualquer pela igreja. Deus não deu uma pessoa normal pela igreja. Deus deu a segunda pessoa da Trindade, o Todo-Poderoso, o Rei do Universo, aquele que tem tudo debaixo dos seus pés. Foi Ele que foi dado pela igreja. Foi Ele que morreu na cruz pela igreja. Foi Ele que foi tornado cabeça da igreja, irmãos. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso. E a ideia de Paulo aqui é que o mesmo poder que age em Cristo, que ainda hoje age em Cristo, para que Ele seja Rei do Universo, esse poder está na igreja. Que a igreja não é apenas a embaixada do conhecimento de Deus, ela é a embaixada do poder de Deus. Ela é a instituição mais poderosa da terra, irmãos, a igreja. É por isso que Cristo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nada pode vencer a igreja. Nada pode destruir a igreja. Ninguém, nenhum governo. Impérios poderosos tentaram destruir a igreja, como o Império Romano. Não conseguiu. Reis tentaram destruir a igreja. Não conseguiram. Muitos dizem, governo tal vai assumir, vai perseguir a igreja. Pode persegui-la, mas jamais destruirá a igreja. Jamais vencerá a igreja. Porque o dono da igreja, o rei da igreja, é o rei do universo. É aquele que venceu a morte. É aquele que venceu a cruz. É aquele que venceu o inferno. É aquele que venceu todo o pecado. Ele é o rei da igreja. Ele luta pela igreja. Ele é o general da igreja. A igreja, irmãos, é o exército de Cristo sobre a terra. E Cristo a usa com o seu poder para que a igreja vá ao mundo e pregue e espalhe o evangelho. Se alguém perguntar à igreja, quem deu autoridade a você para dizer que eu sou um pecador, que eu estou perdido, que eu preciso me arrepender, quem é você? Eu estou autorizado pelo Rei do Universo. Ele é dono de tudo. É Ele que autoriza a igreja. É por isso que a igreja pode proclamar. É por isso que a igreja pode falar. É por isso que podemos pregar. Porque o Rei, o dono de tudo, o dono do mundo, Ele não apenas autoriza, mas nos ordena que façamos e nos dá o poder para isso, irmãos. Nós somos a igreja militante. A igreja que está nesse mundo, a igreja que segue neste mundo, agindo, militando em nome de Cristo. E a expectativa de Paulo nesse texto é que a igreja conheça esse poder, é que a igreja entenda esse poder, é que ela conheça a Deus para perceber esse poder que a igreja possui em Cristo. Nós somos o reino militante de Cristo. Nós somos, irmãos. Eu sei que você já se frustrou na vida.
Eu sei que você já lutou por algo que você até conseguiu, mas isso não satisfez você. Isso não satisfez você. E talvez você tenha tantas outras expectativas. Talvez de ser rico ou mais rico. Talvez de ter dinheiro. Talvez de ter fama. Talvez de ter poder nesse mundo. Mas isso não satisfará você. Todas as nossas expectativas neste mundo, irmãos, por mais que elas nos deem um brilho nos olhos por algum instante, no final nós seremos a criança que deita e chora, porque aquilo que ganhamos não tinha o brilho que esperávamos. Aquilo não nos completou, aquilo não satisfez a nossa alma, aquilo não nos tornou plenos. Talvez você conheça alguém que tem talvez o tanto de dinheiro que você sonha ter na vida um dia. Você sabe que essa pessoa não é feliz. Você sabe que ela não tem felicidade plena. Você sabe que ela não é satisfeita na vida, que ela continua tendo problemas, insatisfações, necessidades que o dinheiro não pode solucionar. Você conhece pessoas famosas que estão aí tendo fama, talvez a fama que você sonha, e a pessoa está lá, enfrentando depressões, tristezas, enfrentando dificuldades, sem satisfação na vida, tendo tanto. Irmãos, a nossa fome é do tamanho de Deus. A nossa fome é do tamanho de Cristo. Nenhuma expectativa que você tenha no mundo, por mais que seja uma expectativa boa, por algo bom, por algo certo, por algo lícito, isso jamais satisfará você. Isso jamais atenderá à sua necessidade de Deus. Você quer ter a expectativa certa? Você quer ter uma expectativa que nunca será frustrada, uma expectativa que será atendida e sua alma será satisfeita? Espere em Deus. Tenha expectativa santa de um dia morar no céu, de um dia ter Deus com você, de um dia se relacionar mais intimamente com Ele ainda. Tenha a expectativa de conhecer a Cristo pessoalmente, de encontrá-lo. Tenha a expectativa de ver a igreja de Cristo vencendo neste mundo, crescendo neste mundo, se desenvolvendo neste mundo, sendo vitoriosa neste mundo. Trabalhe por isso, ore por isso, gaste seu dinheiro com isso, o seu tempo com isso, e eu garanto a você, você não se frustrará. Você verá a igreja gloriosa nos céus, e isso satisfará a sua alma. Você verá o Cristo vitorioso no céu, e isso satisfará a sua alma. Você verá todo o plano de Cristo para esse mundo, para a sua igreja, e para a glória dele, sendo realizado e cumprido de uma vez por todas, e você viverá eternamente no céu com ele, sendo satisfeito nele. Aqui está, meus irmãos, a maior missão que Deus nos deu: lutar pela sua igreja, trabalhar pela sua igreja. A igreja é o centro dessa existência, irmãos. Entendam isso, entendam o que é a igreja. Ela é o centro do universo, porque ela e Cristo são um. É o que Paulo diz aqui, ele é o cabeça do corpo, é o corpo de Cristo. Ela está unida misticamente a Cristo. Cristo é o centro do universo juntamente com o seu povo. Isso é a igreja. E é essa igreja que tem poder de encher a terra da glória de Cristo, de anunciar a palavra de Deus. A nossa maior missão é nos unir à igreja, é trabalhar pela igreja e ter expectativas pela igreja e pelo nosso encontro com o nosso Senhor. E essa expectativa jamais será frustrada. Jamais será frustrada. Que isso, irmãos, possa entrar no nosso coração e nos fazer entender o que é a igreja. E nos fazer entender o que é o corpo de Cristo, a comunidade de Cristo, a família de Deus, como Paulo fala em Efésios 2, versículo 19. Isso é a família de Deus. Como no texto que nós lemos na liturgia, que está no boletim, a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Que eu e você possamos trabalhar até o fim pela igreja de Cristo, sabendo que no dia que estivermos no céu, nós olharemos para trás e diremos: valeu a pena. Valeu a pena cada esforço, cada tempo, cada recurso investido. Valeu a pena trabalhar pela igreja de Cristo. Valeu a pena ser militante do reino de Cristo.
para que Cristo fosse glorificado. Que Deus nos abençoe todos.